pessoal? Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No ano passado eu fiz um especial do Dia das Bruxas falando sobre vampiros aqui no canal. Quem não viu o vídeo, confere no link aqui. Quem já viu o vídeo e ficou curioso a respeito deste outro especial do Dia das Bruxas, eu vou contar para vocês várias histórias de bruxas, mas de bruxas brasileiras. Quem der uma olhada na internet vai verificar vários sites contando histórias de bruxas no Brasil. Desconfiem das histórias onde a bruxa termina os seus dias morta numa fogueira feita pela Inquisição no Brasil. Na realidade, o Brasil ele respondia ao Tribunal do Santo Ofício lá de Portugal. Então, Portugal enviava o que se chamava visitador do Santo Ofício, né, o representante da Inquisição portuguesa, para o Brasil em determinadas épocas. Então, nós tivemos várias visitações do Santo Ofício ao Brasil, e nessas visitações, muita gente foi presa, mas as execuções não eram realizadas no Brasil. E casos mais complexos eram estudados e iam ser resolvidos em Portugal. Então, muita gente foi presa pelos visitadores do Santo Ofício no Brasil e enviados para Portugal. Lá, eles acabaram ou presos ou degredados para outros lugares, ou aí sim terminaram seus dias numa fogueira em algum alto da fé lá em Portugal. Acontecia também o contrário, de pessoas acusadas de bruxaria serem degredadas, né, pessoas acusadas de bruxaria lá em Portugal, serem degredadas, terem como pena virem para o Brasil. Então nessa troca, né, a gente mandava bruxa daqui para lá, eles mandavam bruxas daqui para cá, obviamente, e também devido à grande parte da população, os nossos folcloristas já descobriram que esse imaginário da bruxa que nós temos aqui no Brasil é a imagem ibérica, da Península Ibérica da bruxa. Então é uma mulher idosa, é uma mulher cheia de rugas, é uma mulher com verrugas, é uma mulher que está sempre sozinha, que mora num casebre afastado, que tem animais próximos a ela, corujas, cachorros, gatos, etc. Então esse imaginário é o mesmo de Portugal. Nem todas elas eram, obviamente, cruéis ou feias, né? Nós vamos ter feiticeiras ou bruxas bonitas. É engraçado, quando ela é velha, ela é bruxa, quando ela é mais nova, ela é uma feiticeira. Também muda aí o vocábulo. E é sobre elas e as suas histórias que o vídeo de hoje vai tratar. Mas antes disso, aquele avisinho de praxe. Dá uma olhada se você continua inscrito aqui no canal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Dá uma olhada se o sininho está ativado para você receber as notificações, e se vocês quiserem ajudar aqui o canal, tem como você pode se inscrever no clube do canal e ajudar financeiramente aqui o canal a se manter, ou então compartilhe, comente, curta, enfim, divulgue aqui o vídeo e divulgue o canal, tá legal? Vamos às histórias de hoje. Segundo a tradição recolhida pelo folclore brasileiro, ser bruxa é algo que nasce com a pessoa. Ela não pode se tornar bruxa porque quer. Por exemplo, quando uma família tem 7 meninas, uma depois da outra, sem nenhum menino no meio, a 7ª filha é uma bruxa. Mas tem jeito de quebrar a bruxaria da menina. Ela precisa ser batizada pela irmã mais velha com o nome de Benta ou de Maria. Em algumas outras regiões do Brasil, o nome dessa 7ª filha, para dar certo a quebra da bruxaria, tem que ser o nome de um menino. Vocês já ouviram falar na maldição de 7 dias? É quando um recém-nascido morre subitamente sem nenhuma explicação. Hoje em dia, a ciência dá a isso o nome de morte súbita do recém-nascido. Antigamente se acreditava que a culpada da morte do bebê seria uma bruxa. Segundo as lendas, essa sétima filha
se não for batizada com o nome de Maria ou de Benta ou o nome de um menino, ela se transforma aos 7 anos de idade numa borboleta. Então, em certa noite, essa menina se transforma numa borboleta, que não vai atrás de néctar para se manter viva. Ela precisa beber sangue humano. E não é qualquer sangue humano, é o sangue de um bebê. Então ela entraria na casa de um recém-nascido, ou pelo buraco da fechadura, ou por uma janela, ou por qualquer buraco, e sugaria a criança até a morte pelo umbigo dela. Se a parteira que tivesse feito parto dessa criança fosse esperta, ela teria deixado uma tesoura de prata aberta, né, embaixo da caminha dessa criança, desse bebê de 7 dias. Porque isso, de acordo com o costume, afastaria a bruxa. Mas na realidade, é só quando essa bruxa ficasse velha é que ela viraria realmente uma bruxa, né? Não há registros de bruxinhas pequenas no Brasil. E uma dessas 7ª filhas que nasceu sem ser batizada como deveria ser batizada, pelo costume, foi a bruxa Nicásia, lá do Piauí. Essa história vem lá do Piauí. Dizem que no sertão do Piauí, às margens do rio Corrente, vivia uma bruxa, né, essa bruxa Nicásia, que morava fora do povoado, numa curva do rio, e as pessoas tinham muito medo dela. Como ela vivia sozinha e ninguém ia até a casa dela, ela teria amansado, por meio de feitiços, todos os bichos do rio, todos os monstros do rio, e conversava com eles. Ela também tinha de estimação uma coruja imensa, enorme, com um rosto humano. Quando a coruja piava, ela emitia um som terrível, que até gelava o sangue das pessoas, e ela ficava empoleirada no alto da casa, enquanto a bruxa fazia poções e feitiços. De vez em quando, a bruxa Nicásia, ela desaparecia durante dias. As pessoas não viam mais fumaça saindo da chaminé da sua cabana e o pio da sua coruja era ouvido na mata. Eles acreditavam que nesses dias a bruxa estava no meio da mata visitando o diabo. Quando ela voltava, uma trilha de fumaça escura subia da cabana, desenhando figuras monstruosas no céu. Um dos motivos para os moradores terem medo da Nicásia é que toda vez que ela encontrava alguém pela mata e trocava algumas palavras com essa pessoa, ela fazia previsões terríveis e que se concretizavam. Uma dessas previsões que pôs medo no vilarejo todo era de que o rio Corrente ia subir muito depois de uma tempestade e que ia inundar tudo, ia acabar com todo o vilarejo, ia destruir todas as casas e todas as pessoas iriam morrer. As pessoas ficaram apavoradas com essa previsão da bruxa, que como as outras eles achavam que ia se concretizar. E começaram a rezar, pedir a Deus que protegesse eles, protegesse o povoado. Se pegaram com todos os santos, que vocês podem imaginar, todos os santos e anjos, invocaram tudo que podiam de bem para proteger o local onde eles moravam. Até que certo dia começou a juntar um monte de nuvem negra em volta do povoado. Essas nuvens levaram a uma das maiores tempestades que a região já tinha visto. O pessoal achou, pronto, a Nicásia tá certa e a gente vai morrer hoje, né? Durante toda a noite, a chuva atacou as casas, os raios cruzavam os céus, os trovões faziam a terra tremer e o vento foi tão forte que derrubou árvores e arrastou telhados. As pessoas ficaram encolhidas, rezando, acreditando que aquele era o último dia da vida delas na terra. Mas quando amanheceu, a tempestade foi passando, o céu se abriu e os passarinhos voltaram a cantar. Todo o povoado saiu pela vila alagada, mas assim, além das árvores caídas, as telhas, né, os telhados destruídos, não tinha muito mais coisa que tinha acontecido, né? Ninguém tinha morrido, as casas estavam razoavelmente em pé, ou seja, a profecia acabou não se cumprindo, né?
tudo ainda estava no mesmo lugar, exceto uma coisa. O rio, ele havia subido e arrasado a curva próximo à casa da Nicásia. E a casa dela e ela desapareceram para sempre. Além dela também, a horripilante coruja que ela tinha também nunca mais foi vista na região. Dizem que a Nicásia, ela foi transformada num monstro terrível, coberto da cabeça aos pés por cabelos, e que tem grandes garras e que aparece até hoje na beira do rio para assustar ou tentar levar para as profundezas do rio as pessoas que passam pela região onde estava antigamente a sua cabana lá no Rio Corrente. Uma das bruxas que chegaram a ser julgadas pela Inquisição foi uma portuguesa chamada Antônia Maria. Ela nasceu por volta de 1680 e em 1712 ela foi julgada por bruxaria na cidade de Beja, em Portugal. Ela se declarou culpada e foi condenada a ser açoitada e depois a ser degredada, ou seja, enviada para Angola. Por alguma razão, ela acabou não indo para Angola. Ela acabou vindo parar no Brasil e se estabeleceu na cidade do Recife. Assim que ela pôs os pés na cidade do Recife, todo mundo ficou sabendo, porque o povo fala, né? O povo gosta de falar, ficou sabendo que ela era uma condenada por bruxaria. E aí, aquele povo todo, ai meu Deus, uma bruxa entre nós, né? Isso pela frente de todo mundo, porque por detrás ia todo mundo lá no bairro de Santo Antônio, na ilha de Antônio Vaz, atrás da Antônia Maria. E o que esse povo todo ia ter com ela? Ia pedir para ela tudo o que eles precisavam. As moças solteiras iam pedir marido, iam pedir feitiços para arrumar marido. As casadas iam em busca de modos, de métodos, de feitiçarias para amansar os seus maridos. Os comerciantes iam pedir ajuda para vender mais. E outros iam simplesmente saber o que o futuro lhes reservava. Como Antônia estava numa terra estranha e precisava se sustentar, logo ela voltou para os seus feitiços e as suas previsões. Muitos dos feitiços realizados pela Antônia Maria estão nos autos do seu julgamento pelo Santo Ofício, que se realizou em 1718. Por exemplo, um padre foi perguntar para a bruxa, o tal do padre se chamava Francisco Xavier, e foi perguntar para a bruxa se ia demorar muito para ele ser ordenado. Aí a bruxa, para prever o futuro do tal do padre, ela usou uma peneira e uma tesoura e predisse que sim, ia dar tudo certo, ele ia ser ordenado rapidamente, e realmente isso acabou acontecendo. Uma outra pessoa que consta nesse julgamento dela foi o Domingos. O Domingos foi procurá-la porque ele estava sofrendo de um mal. E que mal seria esse? Soluço. Ela pegou terra que ele tinha pisado, pegou ervas, misturou água, ferveu tudo enquanto invocava Satanás e outros demônios. Daí mandou que ele fervesse de novo a água e aspirasse o vapor e depois jogasse o resto da mistura na frente da casa de uma pessoa, né? Essa pessoa seria a que teria feito o feitiço para ele ficar soluçando daquele jeito. Pois bem, Domingos fez tudo o que ela mandou, mas os soluços dele só pioraram. E ele foi atrás de um outro feiticeiro para saber o que tinha acontecido, o que ele tinha feito errado. Esse feiticeiro entregou a Antônia Maria, falou que na verdade Antônia Maria não gostava dele e não gostava do Domingos e que tinha piorado o soluço do Domingos fazendo um outro feitiço contra ele, que esse feiticeiro muito bonzinho teria desfeito. Também disseram que Antônia Maria havia tornado um homem impotente a pedido da mãe da amante dele. Outra acusação contra a Antônia é que ela teria brigado com outra bruxa que tinha vindo de Portugal junto com ela. Daí ela fez um feitiço contra essa mulher que acabou falecendo. Quem a denunciou para o visitador do Santo Ofício foi o João Pimentel, um vizinho dela. Esse João Pimentel, ele tinha tido um caso com a Antônia Maria. A mulher dele, a Bárbara,
teria descoberto tudo, ele prontamente terminou tudo com a amante, e a amante, a bruxa, teria ficado muito brava e lançado um feitiço contra a esposa do João Pimentel, a Bárbara, e uma empregada dela. As duas ficaram muito doentes, não havia remédio que fizesse elas melhorarem, e o João, então, ele decidiu ir atrás de um padre para fazer o exorcismo. Conforme o padre entrou na casa e começou a rezar, começou a abençoar elas e tudo mais, elas começaram a ter ânsia de vômito e começaram a vomitar. Tudo quanto era nojeira. Desde espinha de peixe, a areia do rio, a dentes, ossos, pedras, tudo que vocês podem imaginar. Elas começaram a pôr para fora. Como nem o que o padre havia feito resolveu, o João foi procurar aquele mesmo feiticeiro, foi atrás daquele feiticeiro, e ele fez um feitiço para as duas ficarem curadas e falou, olha, foi a minha rival, né, foi a minha concorrente de profissão aqui, a Antônia Maria, que lançou esse feitiço contra a Bárbara e a sua criada. Sendo perseguida por todo mundo, a Antônia Maria fugiu da cidade do Recife e foi para a cidade de Alagoas, atual Marechal Deodoro, onde acabou sendo capturada e foi mandada para ser julgada em Lisboa. Ela tentou culpar uma outra bruxa por obrigá-la a fazer feitiços, mas a Inquisição não acreditou. Depois, ela alegou que a Bárbara, a mulher do João Pimentel, com quem a Antônia tinha tido um caso, era inimiga dela e que tinha inventado tudo isso para acusá-la de bruxaria e para se livrar da rival. Várias pessoas confirmaram, em parte, essa questão, que realmente a Bárbara havia denunciado ela, havia feito tudo isso contra ela, mas que era em legítima defesa, porque a Antônia Maria havia lançado um feitiço contra a Bárbara. No fim, a Antônia Maria foi julgada, culpada e condenada a mais 5 anos de degredo que foram cumpridos na cidade de Miranda do Douro, em Portugal. Essa não acabou na fogueira. No começo do século XVII, na região onde hoje fica a cidade de São Bernardo do Campo, próxima à cidade de São Paulo, não havia muitas coisas, muitas pessoas na região, além de alguns lavradores e criadores de gado na beira do caminho que ligava o litoral à vila de São Paulo. Foi nessa região que, por volta de 1602, se instalou uma mulher chamada Salane Mustari. Aos poucos, os moradores da região ficaram desconfiados porque naquela época não havia nenhuma mulher europeia morando naquela região, muito menos sozinha. As pessoas que iam visitar Salane logo repararam na horta que ela tinha junto à casa, onde muitas plantas estranhas cresciam, além de diversos legumes que ninguém nunca tinha visto. As formas desses legumes eram horríveis e assustadoras. Dentro da casa, ela tinha vários frascos com líquidos desconhecidos, potes de conteúdos suspeitos e um caldeirão onde ela estava sempre fervendo alguma coisa. Além disso, ela tinha um objeto muito fora do comum para aquele sertão distante de tudo: um livro. Logo após Salane se instalar naquela região, começou a ter um surto no local de desaparecimentos. E o mais estranho de tudo é que sempre que alguém tinha desaparecido, a Salane nunca era encontrada na sua casa. Se os moradores já estavam desconfiados daquela mulher europeia instalada naquela região, com esses surtos de desaparecimento e o próprio desaparecimento dela quando desaparecia alguém, eles começaram a ficar mais desconfiados ainda. O tempo foi passando, a desconfiança foi aumentando e as pessoas curiosas começaram a querer enxergar pela janela dela, ver o que ela estava fazendo toda hora e tal, até que, num dia, teriam visto ela matando uma criança de 8 anos, cortando essa criança e jogando todos os pedaços nesse caldeirão que nunca saía do fogo. Também teriam visto ela recitando algo numa língua que ninguém conhecia,
uma língua muito estranha, enquanto ela dava gargalhadas altas e escandalosas. Foi a gota d'água. Os moradores ameaçaram procurar as autoridades na Vila de São Paulo, mas no fim decidiram que eles mesmos iam fazer justiça com as próprias mãos. Eles, em 1605, capturaram a Salani e a executaram em público. Depois queimaram os restos mortais dela, a casa e todas as coisas que pertenciam a ela. Mas a história não acabou aí. A partir desse dia, as pessoas que participaram da execução da Salani ouviam essa risada escandalosa dela em todos os lugares. E além de outros sons tenebrosos, coisas bem assustadoras. No lugar onde ficava a casa da Salani, apareciam espíritos e ocorriam eventos sobrenaturais. Por isso todo mundo evitava passar por ali. Quando os monges beneditinos receberam uma grande doação de terras na região e eles criaram uma fazenda em 1637, eles receberam também, como parte dessa doação, o local onde estava a casa da Salani. Eles instalaram no local um posto de apoio aos viajantes do caminho do mar e que mais tarde acabou se transformando num hospital. Dizem que até hoje o local é assombrado pela bruxa Salani e quem passa por lá à noite ainda consegue ouvir os seus gritos terríveis e escandalosos e ver a sua figura demoníaca. O centro do Rio de Janeiro, ele guarda diversas histórias curiosas. Bem próximo do que hoje conhecemos como Praça 15 de Novembro, foi do final do século XVII e durante todo o século XVIII e XIX, um dos maiores desembarcadouros de mercadorias da cidade do Rio de Janeiro. Ali, na segunda metade do século XVIII, foi erguida a primeira casa de governo construída especificamente para o executivo, a residência oficial do governador do Rio. Em 1763, quando foi transferido o vice-reinado da Bahia para o Rio de Janeiro, a casa serviu como palácio de despacho do vice-rei. Posteriormente, com a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro, o local viria a ser o Paço Real. Aos poucos, ao longo dos anos, esse espaço, que anteriormente se chamava Praça do Polé, depois Largo do Carmo, o Terreiro do Carmo e depois Largo do Paço, foi aumentando de importância, sendo um espaço onde transitava desde pessoas poderosas até trabalhadores livres e escravos, comerciantes, aventureiros e prostitutas. Em frente à praça foram erguidos diversos sobrados da família do juiz de órfãos, Antônio Teles de Menezes. Nesse espaço foi construído um arco que passava pela travessa. Esse arco foi apelidado de Arco do Teles, que está lá até hoje. É este o cenário da história da portuguesa Bárbara dos Prazeres. Bárbara teria chegado no Brasil com seu marido por volta de 1789, com cerca de 18 anos de idade. Ela veio com o marido de Portugal tentar a vida no Brasil e aqui ela acabou se apaixonando por um mulato livre. Ela acabou arranjando a morte do seu marido para ficar com o seu amante, mas a paixão durou pouco. Ela desencantou-se com o sujeito, o amante dela, principalmente após tantas brigas sobre dinheiro. Ela basicamente era obrigada a sustentá-lo. Devido a isso, essas brigas, constantes discussões por dinheiro, ela também acabou matando ele como havia matado o seu primeiro marido. Aos 20 anos, bonita, sem marido, sem ter uma profissão, ela acabou se prostituindo. Por cerca de 20 anos, ela exerceu essa profissão não só no Rio de Janeiro, mas também na Cisplatina, atual Uruguai. Ela era uma mulher muito bonita e por isso os seus serviços sexuais eram muito requisitados
principalmente por homens da alta sociedade carioca. Após tantos anos de trabalho como prostituta, ela acabou envelhecendo, perdendo a sua juventude, a sua beleza e a sua saúde. Ela teria contraído sífilis, lepra e varíola. E assim, a outrora prostituta Bárbara dos Prazeres acabou se transformando na mendiga onça. Esse apelido foi lhe dado devido ao aspecto da sua pele, a pele do seu rosto, por causa das marcas de varíola e da lepra. Ela acabou indo parar no Arco do Teles, no centro do Rio de Janeiro. Na época, o arco era um monte de escombros do que sobrou de um incêndio que destruiu o edifício e era um antro de pessoas que não tinham onde morar. Acabavam ficando nesse resto dessa construção. Para tentar reverter a perda da sua beleza e da clientela, e da sua juventude, e da sua saúde, a Bárbara ela teria se envolvido com magia negra. A princípio, aconselhada por uma velha bruxa, talvez tão louca quanto ela começou a se banhar em sangue fresco de cães, gatos, cabritos e diversos outros animais que ela conseguia pôr as mãos e degolar. Além disso, ela também começou a comer carne de sapos, de cachorros, cobras e lagartixas, mas nada fazia ela melhorar. Então, a onça do Largo do Paço resolveu tomar outro rumo. Ela recorreu a sangue humano, que, no dizer das velhas ciganas do Morro do Inheco, atual Morro do Pinto, no Rio de Janeiro, curavam a lepra dos pobres e dos ricos no Velho Egito. Assim, a partir de 1828, começou a ocorrer nas ruas do Rio de Janeiro um surto de crianças desaparecidas. Seria Bárbara que teria começado a sua caçada humana em busca de sangue fresco. De noite, a onça do Largo do Paço, a antiga Bárbara dos Prazeres, ficava rondando a roda dos expostos ou roda dos enjeitados na Santa Casa de Misericórdia, esperando que alguma criança recém-nascida fosse rejeitada pela mãe e posta na roda. E ela corria antes que alguma freira sonolenta pudesse pegar a criança primeiro. Com o recém-nascido no colo, a onça ela corria na direção do mangue, amordaçava a sua pequena vítima, a amarrava numa árvore, cortava o pescoço da criança e se banhava naquele sangue quente que jorrava do corte. Bárbara dos Prazeres teria morrido por volta, ou desaparecido, por volta de 1830. Há uma lenda urbana que afirma que ela ainda está lá no Arco do Teles até hoje. Há quem diga que o arco ele é assombrado por uma mulher que, quando os bares da região fecham e tudo fica em silêncio, ela surge. Alguns chegam a ouvir a sua gargalhada, outros avistam a silhueta de uma mulher lá no arco. Invariavelmente, todas as histórias de bruxa, elas envolvem, além de uma mulher, a história do que essa mulher não devia ter feito. No caso da Bárbara, ao que se acredita, ela realmente existiu e era uma prostituta e era uma mulher belíssima. E ela entrou para a história e chamou a atenção sobre si por causa da prostituição. A visibilidade tanto da Antônia quanto da Bárbara se deu por elas terem feito algo fora do padrão da sociedade da época. E por isso as suas histórias acabam envoltas em lendas e, obviamente, nas piores lembranças possíveis, para que servissem de mau exemplo. E vocês conhecem outras histórias de bruxas? Quais vocês mais gostaram aqui que eu contei? Ou qual que vocês conhecem que eu não contei? Qual bruxas aí vocês têm para me apresentar? Contem aí embaixo nos comentários. Se vocês gostaram, por favor,
compartilhem e deem like aqui, tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.